Boa tarde a todos. Abrimos, nesse momento, a quarta conferência desse ciclo do mês de outubro, intitulado Temas de Língua e Literatura, sob minha coordenação e coordenação geral do acadêmico Antônio Carlos Sequim. Hoje, tenho aqui o grande prazer de receber o professor André Valente, amigo de longas jornadas, tantos seminários, congressos, encontros, também na atividade do magistério. E o nosso André Valente nos falará sobre um tema muito importante e instigante que liga a literatura ao estudo literário e ao estudo linguístico, intitulado A Criatividade Lexical em Guimarães Rosa e Mia Couto. Todos nós, evidentemente, conhecemos muito bem o conferencista de hoje, mas, como é protocolar, vou aqui ler uma referência, um currículo resumido de suas atividades. André Crim Valente possui graduação em Português e Latim pela Universidade do Estado da Guanabara, em 1971, graduação em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Letras Vernáculas, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1994, e pós-doutorado em Língua Portuguesa na Universidade do Porto, em 2007. Aposentou-se em 2023 como professor titular de Língua Portuguesa do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Publicou os livros A Linguagem Nossa de Cada Dia e Neologia na Mídia e na Literatura, Aspectos Semântico-Discursivos. Organizou, entre outras obras, Língua, Linguística e Literatura, uma integração para o ensino, e também Aulas de Português, Perspectivas Inovadoras. Portanto, com vocês, para essa quarta conferência de nosso ciclo, André Valente. Isso é bom. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, meus agradecimentos à Academia Brasileira de Letras pelo convite, particularmente ao acadêmico Ricardo Cavalieri, coordenador do ciclo de conferências, Temas de Língua e Literatura, e ao acadêmico Antônio Carlos Sequim pela coordenação geral. Também agradeço aos aqui presentes, aos acadêmicos, aos meus familiares, aos meus amigos, aos professores, aos meus ex-alunos, aos interessados pelo tema e aos que assistem em casa. Mando um abraço especial para os meus amigos de Natal, de Vitória, São Paulo e da cidade do Porto, que nos acompanham no Brasil e em Portugal. Quero dizer-lhes que vou falar de gramática da língua portuguesa, nas literaturas brasileira e moçambicana, nos textos de Guimarães Rosa e Mia Couto. Não se espantem, portanto, quando ouvirem termos como sujeito, verbo, predicado, substantivo, advérbio, sufixo, etc. Assim, preparem seus corações para as coisas que eu vou contar. Não tem música, não tem show, não tem dança. É a palavra, entendeu? Os olhos já não são bons, os ouvidos já não são tão bons. Todo o sistema motor também já não está tão bem. Mas ainda está sujeito, verbo e predicado, está inteirinho aqui dentro. Bom, da entrevista de Fernando Montenegro ao Fantástico, em 18 de agosto de 24, sobre a apresentação para 15 mil pessoas no Parque Ibirapuera, um marco na história do teatro, da peça Cerimônia do Adeus, monólogo em que lê esse texto de Simone de Beauvoir, destaco duas passagens. A que ressalta a importância da palavra, diz Fernanda, não há show, música, dança,
é a palavra. E a segunda, enquanto houver sujeito, verbo e predicado. Ao valorizar a palavra, confrontando-a com outras formas de linguagem, Fernando Montenegro põe em destaque a língua, que é constituída de palavras, e a literatura, uma arte verbal, a arte das palavras, distinta da pintura, a arte não verbal. A palavra é prioridade dos que produzem arte verbal. Na literatura, Cecília Meirelles registra: ai, palavras, que estranha potência a vossa. Drummond revela o desafio de lidar com elas. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entretanto, lutamos, mal rompe amanhã. Na poesia musical, Chico Buarque e Caetano Veloso enfatizam sua importância nas canções Uma Palavra e Outras Palavras. Canta Chico: palavra prima, uma palavra só. A crua palavra que quer dizer tudo. E Caetano canta: nem vem que não tem coração tamanho trem, como na palavra, palavra estou em mim. E fora de mim, quando você parece que não dá. Sim, é a palavra a nossa principal ferramenta da comunicação humana. Precisamos sonhar com ela, dormir com ela, acarinhá-la diariamente. O questionamento da supervalorização da palavra, com o famoso dito, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mereceu de Milor Fernandes, que era bom de traço e de palavra, o seguinte comentário: diga isso com uma imagem. Ou a variante: diga isso sem palavras. Ao dar relevo, passar a segunda parte da Fernanda, a sequência sujeito, verbo, predicado, nossa extraordinária atriz remete-nos à origem da gramática. Em verdade, a materialização do pensamento humano em palavras precisa fundamentalmente de nomes e verbos. A gramática que chegou até nós é de base filosófica, como mostrou Maria Helena Moura Neves na obra Vertente Grega da Gramática Tradicional. Os gramáticos gregos Dionísio Trácio e Apolônio Dísculo dialogaram com as obras de Platão e Aristóteles, respectivamente autores de Crátilo e Órgano. Platão, Crátilo, nos fala da importância da linguagem e destaca que a arte de nomear é tão importante que deveria ser responsabilidade de um legislador, ou seja, aquele que legisla, estabelece as leis. Em texto em homenagem a Romy Jacobson, Roland Barthes fala em consciência cratiana do signo. Já Aristóteles fala de categorias, de nomes e verbos, consequentemente de sujeito, representado por um nome substantivo ou palavra com tal valor, e predicado onde fica o verbo. Olha a Fernanda aí. O resto é o entorno. Se vocês lembrarem os estudos de gramática, vocês observarão que tudo gira em torno do nome, adjunto adnominal, complemento nominal, ou do verbo, complementos verbais, adjuntos adverbiais. Caríssimos, Fernanda Montenegro foi uma excelente professora de português, ao destacar para milhões de brasileiros, afinal de contas, era fantástico, né, gente? Como se constitui uma oração, um sujeito e predicado. Na nossa língua e em várias línguas, assim é a oração. Lembrou-me até o comentário de Eno Teodoro Vanck. No princípio era o verbo. Depois veio o sujeito e outros predicados. Os objetos, os adjuntos, os complementos, os agentes, essas coisas. E Deus ficou contente. Era a primeira oração. Voltaire, filósofo do século XVIII, apresenta importantes considerações sobre língua e literatura, incluindo gramática, em verbete com 14 páginas no seu dicionário filosófico. Recomendo a leitura, que é extraordinário. Para a área de letras, os verbetes língua e literatura são fenomenais. Tenho a esperança de que venham a ser mais divulgadas essas considerações na área de letras. A literatura é exatamente aquilo que para gregos e romanos era a gramática. A palavra letra, no início, só significava grama. Mas como as letras do alfabeto são o fundamento de todos os conhecimentos,
com o tempo passaram a ser chamados de gramáticos, não só aqueles que ensinavam língua, como também aqueles que se dedicavam à filologia, ao estudo dos poetas e dos oradores, aos escolhos e às discussões de fatos históricos. Voltaire, Dicionário Filosófico. Vejam como ele exemplifica. Estou olhando o Godofredo aqui, Sequim, Domício, todos da área de literatura. Resolvemos o problema agora, né? De língua, literatura e gramática. Olha o que ele diz, Voltaire. Deu-se, por exemplo, o nome de gramático a Ateneu, autor do Banquete dos Filósofos. Aulo Gélio está no rol dos gramáticos, por causa de suas noites áticas. E Saturnais, autoria de Macróbio, é considerada a obra de um bom gramático. Voltaire ressaltou que os 3 autores foram chamados de gramáticos. Meus caros, podemos entender que língua e literatura são indissociáveis. E também que os gramáticos já tiveram mais prestígio, convenhamos, né? Convém ressaltar que continuam com muito prestígio os 2 maiores gramáticos do Brasil, Evanildo Bechara e o José Carlos de Azeredo. Ambos presentes. Ambos presentes. Método é uma palavra potente e expressiva. Ela vem do grego. Meta significa através de. E odos é caminho, uma palavra muito bonita. Ou seja, o método é o caminho através do qual chegamos ao nosso objetivo. Bechara usou o método indutivo e Azeredo o dedutivo. Bechara partiu das partes para o todo, fonema, palavra, sintaxe no texto. Azeredo partiu do todo para as partes, inverteu. Ambos foram brilhantes. Devemos entender, então, aqui é uma tomada de posição, que a gramática não deve ser avaliada de forma pejorativa, como algo menor. Sua origem filosófica relembra-nos seu alto valor. Assim está equivocada a visão de que o domínio da gramática pode tolher a criatividade do usuário da língua. Isso é um grande equívoco. Em verdade, quanto mais dominamos a gramática, maior é o nosso potencial criativo. Uma das ambições de um escritor é corromper a língua. Para isso, primeiro é preciso saber a gramática. Segunda coisa, saber esquecê-la. José Cardoso Pires. Depois das considerações, o sarrafo ficou muito alto, né, gente? Vocês acharam, né? Muita filosofia, que eu tenho vários ex-alunos que são filósofos aqui presentes hoje, né? Platão, Aristóteles, né? Voltaire. Aliás, Voltaire ficou famoso no Brasil por causa de uma novela das 6. Pode isso? Vocês se lembram dessa novela? Tinha Candinho, Cunegundes, que era Elizabeth Savaro. Vocês não sabem, mas aquilo é uma adaptação do Cândido de Voltaire. É uma belíssima adaptação, né? Mas os telespectadores não sabiam nada disso. Mas vale a pena ler o livro, O Cândido de Voltaire ou O Otimismo. Depois das considerações sobre palavra, língua, literatura e gramática, passemos à criatividade lexical nos textos de Guimarães Rosa e Mia Couto. Antes, cabe distinguir criatividade de produtividade. Esta, que é a produtividade, segundo a linguista portuguesa Alexandra Soares Rodrigues, está presente na competência morfológica do falante, e aquela pressupõe, que a criatividade, uma intencionalidade discursiva, combinada com domínio linguístico. José Carlos Azeredo, meu parceiro e irmão aqui, conclui, pode-se dizer que a produtividade é sistemática e coletiva, porque está na langue, está na língua, pertence a todos nós. A língua é um bem comunitário de cada um de nós. Ao passo que a criatividade é idiosincrática, corresponde ao uso individual. Idio, em grego, é próprio, particular. Esse radical aparece idiosincrasia, a visão particular do mundo e das pessoas. Idiota, que na origem era uma palavra bonita, aquele que tinha um caminho muito próprio, era o idiota, hoje é bobo, tem essa ideia, uma degradação, né? Então, veja a distinção da produtividade para a criatividade.
A sequência com o radical grego teca e biblioteca, pinacoteca, discoteca, cedeteca, que o Tariq de Souza inventou, brinquedoteca, com significado de coleção, porque teca em grego é cofre, estojo, daí a ideia de guardar, de coleção, é um exemplo de produtividade. Já o termo maridoteca, eu sei que as mulheres vão adorar esse exemplo, é um caso de criatividade. Não significa uma coleção de maridos, mas sim um local em que eles ficam no shopping enquanto as mulheres fazem compras. Fica ali para não perturbarem a compra feminina. Agora, atenção, deve-se observar que o radical teca, com valor sufixal, costuma ser combinado com palavras que designam objetos, livros, quadros, discos, CDs, brinquedos. Então, veja, isso é a produtividade. Agora, em maridoteca, refere-se a um ser humano. Há controvérsias, diria Anselmo Góes, evidentemente. Se refere a um ser humano. O linguista francês Bernard Potier fazia a distinção nos estudos semânticos com a oposição mais humano, que seria o marido, e menos humano, livro, quadro, disco, brinquedo, CD. O radical lândia, do inglês land, aparece na produtividade de Disneylândia, Cinelândia, Cracolândia e na criatividade de Gurulândia, artigo de Bruno Astuto em homenagem aos professores. Todos os professores leram esse artigo, né? Belíssimo. E crítica aos gurus influenciadores. Diz Astuto, quanto mais aparece no meu feed gurus patrocinados por algoritmos, mais saudades eu tenho dos meus professores. É um belíssimo artigo. Passemos à criatividade em textos dos nossos autores. Está aí o primeiro, né? Isso é a abertura de Grande Sertão Veredas. É uma abertura extraordinária. Eu acho que eu não preciso ler com vocês, né? Vocês estão vendo bem daí? Aliás, agradecer a Francisco Zelaya, meu parceiro, orientando mestrado e doutorado, preparou esse material, ficou bonito. Nonada, eu não marquei porque não é um neologismo. Essa palavra foi apresentada como neologismo. Neologismo é uma palavra nova durante muitos anos. Não é. Isso é um clássico da língua, está no dicionário, está no Aurélio, está no Weiss, né? Vem do latim non, mas nada. A primeira palavra, que é a abertura de um diálogo, por isso se diz que é um romance oralizado, é um diálogo que está começando com Reobaldo, non, mas nada. Ele começa com latinismo, a palavra non do latim deu não, não é nada. E aí vamos, então, ao erroso, né? Causa de um bezerro branco. Eu vou explorar aqui a questão da dualidade em Guimarães Rosa, né? Ele propositadamente trabalha dessa forma. Eu quero mostrar que as criações neológicas são marcadas por uma intencionalidade, elas não são gratuitas, né? Com nonada, Guimarães abre o livro. Há quem pense ser um neologismo. Em verdade, é um termo arcaico e dicionarizado, constituído do latim non, que deu non em português, mas a palavra nada. Significa não é nada. Reaparece em algumas passagens, e, no final de Grande Sertão, aparece nonada de novo, fazendo a coesão, dando a coerência, então. Erroso é um neologismo com leituras distintas de especialistas. Estão percebendo que eu estou combinando lá com o João, com o pessoal da técnica, para não ficar falando, eu faço um gesto, eles mudam para mim. Vejam só. Erroso é um neologismo com leituras distintas de especialistas. Vejam o que Guimarães Rosa provoca. Ney Leandro de Castro, é uma obra de grande referência, Universo Vocabulário do Grande Sertão, de 1970, tem 1.800 vocábulos, mais regionalismos. O que diz o Ney? Que erra um bezerro erroso. Mas ele não disse errar é antônimo. Ah, tem que trocar o seguinte. Ah, esse daí, agora está. Então, que erra um bezerro erroso. O Nilce Santana Martins, o Léxico de Guimarães Rosas, tem 8.000 verbetes, gente, de erro mais erroso monstruoso. Agora, vejam, Luiz Castro Assis Rocha, é a obra mais recente, de 2020, para ler Grande Sertão Veredas, com 2.300 palavras e expressões. Ele diz que é perdido, sem rumo, que é um neologismo,
derivado de errar, errar no sentido de vaguear. São duas leituras completamente diferentes. A da Nilce Santana e do Luiz Carlos, né, Assis Rocha. Eu continuo. Enquanto Ney Leão de Castro não deixa claro o sentido do termo, o neologismo erroso tem interpretações distintas dos outros dois estudiosos da obra de Guimarães Rosa. Nilce Santana atribui-lhe significado de falho, defeituoso, monstruoso, e formação de erro mais oso. Luiz Carlos de Assis Rocha diz que significa perdido, sem rumo, provém de errar. Vocês se lembram de errante, errância, né? Andando sem rumo, né? De minha parte, aqui a tomada de posição, fico com as duas leituras e considero erroso um dos neologismos propositalmente ambíguos de Guimarães Rosa. O advérbio, aqui propositalmente, se justifica porque entendo a ambiguidade rosiana como virtude linguística e não como defeito linguístico. Cabem, então, as seguintes observações. Primeiro, durante muito tempo, a ambiguidade, que é o duplo sentido, foi vista como falha de comunicação, descuido de quem se expressa na língua falada ou na escrita. Deveria ser, portanto, corrigida. Vejam, João encontrou os amigos indo para a BL. Há ambiguidade no emprego de indo. Quem está indo para a BL? João ou os amigos? Daí surge a necessidade de correção. João encontrou os amigos quando ia, no singular, para a BL. João encontrou os amigos quando iam, no plural, para a BL. Mais recentemente, a ambiguidade passou a ser vista como virtude linguística, fruto de uma intencionalidade discursiva em textos vários, no humor, na propaganda, no jornalismo e até na literatura. O filme O Sequestro do Papa, de Marco Bellocchio, tem em italiano o título Il Rapito, cuja tradução seria o sequestrado, raptado. O autor do título em português não considerou o original suficientemente forte para atrair grande público. O Sequestro do Papa é um título propositalmente ambíguo, para quem não assistiu ao filme. Quem assistiu sabe a verdade. O Papa sequestrou ou foi sequestrado? Os professores de língua portuguesa adoram um exemplo assim para distinguir adjunta de nominal, que é o agente da ação, de complemento nominal, paciente da ação. Se o Papa sequestrou, ele é adjunta de nominal. Se ele foi sequestrado, é complemento nominal. No dia do lançamento, eu fiz uma sondagem e a totalidade dos consultados respondeu que era complemento nominal, porque era óbvio que o Papa fora sequestrado. Vocês se lembram? Cuidado com o Papa, aquela proteção toda em relação ao Papa, né? Quem assistiu ao filme sabe que o Papa sequestrou. Não vou dar spoiler, não. Vocês têm que assistir ao filme, tá bom? Aqui temos, não, mas não posso contar o detalhe, a origem da história, quem é essa criança, nada disso eu vou falar aqui. Mas é importante dizer que o Papa sequestrou. Assim temos não só um Papa adjunta de nominal, é uma novidade, um Papa adjunta de nominal, como também a diferença entre língua, que é o valor intralinguístico, e discurso, que é o valor extralinguístico, que não são excludentes, mas sim complementares. Também é um bom exemplo de ambiguidade como virtude o anúncio capriche no português. Quem olha o anúncio, opa, caprichar no uso da língua portuguesa, as pessoas estão errando demais, né? A primeira leitura sugere isso, mas era propaganda de um azeite português. A omissão da palavra azeite permite a dupla leitura. Cara, se capriche no uso do azeite português, não haveria graça nenhuma, nem eu traria aqui para a ABL, né? Na descrição linguística, vale a máxima de teor dialético. A ausência também é presença. Isso serve para a música, para a linguística e para a vida. Sabemos que alunos está no plural pela presença do S. Já a ausência do S em alunos indica a presença do singular. Então, a ausência também é presença, né? Talvez seja melhor falar em ambivalência em vez de ambiguidade, que às vezes a ambiguidade é tomada em sentido negativo, em textos literários. Voltemos ao erroso de Guimarães Rosa. O sufixo oso, com valor de provido ou cheio de, forma adjetivo derivado de substantivo, cheiroso, de cheiro, venenoso, de veneno. Ou com valor que provoca, apetitoso,
assombroso. Tal emprego encontra-se na abordagem de Nilce Santana. Olha o que ela botou: erro mais oso, que é a tradição da língua. A tradição gramatical não registra o emprego do sufixo oso para verbo, como fez o Luiz Carlos, né? Prefere, entre outros, os sufixos NTE, estudante, temente, ouvinte, que estuda, o que teme, o que ouve. NTE, que é particípio presente no latim. Parênteses. O latim possuía particípio passado, amatus, aonde estou falando em masculino, feminino e neutro. Né? Possui o particípio presente, amantes, que deu amante, hoje substantivo adjetivo, e o futuro, amaturus a um. Ficou um vestígio nascituro, aquele que ainda vai nascer. Né? Mas vejam, o particípio presente, que era verbo, hoje é substantivo. E, às vezes, até uma preposição. Durante o intervalo, conversamos, em vez de no intervalo, conversamos. Né? A tradição no registro, então, osso para verbo. Prefere os outros, como eu falei, NTE, e dor. Lutador, como no poema de Drummond. Né? Fingidor, como no poema de Pessoa, o poeta é o fingidor. Após a posse de Ailton Krenak aqui na Academia Brasileira de Letras, Gilberto Gil declarou sobre Ailton Krenak: ele tem um gosto verdadeiro pela palavra, é um lavrador de palavras, um palavrador. É genial a criação do Gilberto Gil. Só mesmo Guimarães Rosa para sugerir erroso no lugar de errante, sem descartar outra possibilidade. Convido vocês à seguinte reflexão: quem erra, comete um erro que inicialmente opõe errar a acertar. Indo fundo na interpretação semântico-discursiva, quem erra, no sentido de vagar, vaguear, perambular, também comete um erro, pois está perdido, sem rumo. Definitivamente, Guimarães Rosa não é para principiantes. Segundo Rui Castro, em O Ouvidor do Brasil, esse último livro do Rui, quando disse que o Brasil não é para principiantes, Tom Jobim fez blague com o título do livro Brasil para Principiantes, do húngaro Peter Kellerman. Convém registrar que nem tudo que se considera neologismo na obra de Guimarães Rosa é, de fato, palavra nova. Eu não crio palavras. Essa consideração do Guimarães é extraordinária. Elas todas estão nos clássicos, estão nos livros arcaicos portugueses. São expressões de muito valor que eu pretendo salvar. Em Sertão Veredas, há palavras que nem em Portugal se falam mais, mas existem para determinadas passagens. Mas existem essas palavras. Para determinadas passagens, entretanto, não existem palavras. Então, é preciso criá-las ou redescobri-las através de sons que a correspondam. Eu trago aqui 3 exemplos de Grande Sertão Veredas. Por favor. Não concedi a passagem, a gente vive, era o raso pior avente, era um escampo do inferno. E eu criei tão certo, depressa. E a última, ou quando luava, como nos gerais, dá com estrelas. Eu pergunto a vocês, todas são neologismos, palavras novas? Alguma é antiga, registrada? Eu vou falar de uma por uma. Né? Será que existe algum neologismo aí? É tudo arcaico, antigo, é tudo novo. Avente é o particípio presente do verbo haver. Vocês se lembram do temente? Temente a Deus, né? Ouvinte, o NTE. Significa o que há, é sinônimo de existente. Vejam no contexto, cabe existente direitinho, né? Que é o que existe. Por mais que eu tenha lido na minha vida, e olha que eu já li muito, agora estou lendo mais, que eu estou aposentado, só encontrei a palavra avente no texto rosiano. Eu nunca tinha visto essa palavra escrita. Eu vou pedir ajuda depois aos acadêmicos. Né? Fiquei curioso e joguei no Google. Sabem o que eu encontrei? Vocês estão sentados, não estão sentados? Vocês sabem que eu tenho que achar essa palavra em algum lugar. Encontrei haven't, have not, do inglês. Não há avente. Eu concluí aqui, o Guimarães Rosa enlouquece até o Google. Porque eles colocaram
a expressão em inglês, porque eles não conhecem avente, evidentemente. Já cri, primeira pessoa do singular, do pretérito perfeito, indicativo do verbo crer, tem emprego raro, raríssimo. As pessoas dizem, eu acreditei, dificilmente, mas existe. Quando eu trabalhava em colégio, um aluno disse, meu avô mandou eu confirmar se existia eu cri na nossa língua. Claro que o avô estava me testando também, né, para ver se eu sabia. Isso é muito comum para os professores de português. Respondi-lhe que sim. E comecei a conjugar todo empolgado. Eu cri, tu creste, ele creu, aí fui interrompido com uma gargalhada, com ele creu. Eu já percebendo que vinha, né? Veio aquela perplexidade em coro. Ele creu, professor? Pode isso? E eu, pode, mas não deve. Prefira, ele acreditou, né? Mas essa sequência cri, creste, creu me fez lembrar mais uma vez de Milor Fernandes, que às vezes dizia assim, que língua nossa! E Milor cultivava a língua portuguesa como pouco, mas ele provocava. E numa charge ele botou assim, eita língua desgrandida, pois não quer dizer sim, e pois sim quer dizer não. Então, às vezes, que língua nossa. O falante tem o sentimento da língua, e por isso reconhece como formas verbais palavras novas como facebookeávamos. Olha, a base do inglês entrou na língua portuguesa, verbo facebookear. Tuitavam, linkou. Agora veja o exemplo do Guimarães. Diadorim não me entendeu, se engrotou. Sensacional, né? Ficar em grotas, ele ficou amuado. Ele se engrotou, mas vocês percebem que é a terceira pessoa do singular, né? O sentimento da língua. Né? E o terceiro, existem os substantivos lua e luar. Ao criar o verbo, Rosa o iguala sonoramente ao substantivo. Veja, substantivo lua, substantivo luar. Mas ele criou o verbo luar. No imperfeito, eu luava, tu luavas, ele luava. No contexto, o verbo luar, criado por Guimarães Rosa, adquire alto valor poético, ele faz um jogo com estrelas, é uma construção metafórica maravilhosa. Então, desses três que estão aí, vocês estão vendo, somente luava é uma palavra nova. Avente, né, e cri não são palavras novas. Bom, a língua portuguesa, agora tem a mudança de slide, por favor. Agora eu passo para o Mia Couto, né? Zezé Parasa meditou teatroso, depois soltou o corvo. Isso em O Último Aviso do Corvo Falador, conta em Noites Anoitecidas. Comento eu, a língua portuguesa possui dois adjetivos derivados do substantivo teatro, teatrista e teatral. O primeiro, que também pode ser substantivo, significa aquele que frequenta regularmente o teatro. A Fernanda Montenegro é uma teatrista, porque ela vai assistir às peças do colega. Eu, André Valente, também sou um teatrista, frequento regularmente, né? Já o segundo significa relativo ao teatro próprio do teatro, que produz efeitos sobre o espectador. Teatral, em sentido figurado, significa tornar comovente, dramático. Os adjetivos teatral e teatroso derivam do substantivo teatro, mas apresentam sufixos distintos, né, semanticamente. Ao indica relação, pertinência, tempo, genial, matinal. Oso significa cheio de, provido de, que já falei aqui, apetitoso, dengoso. Tal qual Guimarães Rosa, Mia Couto também entende que as palavras podem sofrer desgaste semântico discursivo e, com isso, ficam banalizadas. Só vocês lembrarem da palavra amor, banalizada, né? O que ocorreu com o teatral. Fulano é muito teatral. No contexto, que está aí para vocês, teatroso é muito mais enfático, por isso que ele criou. Né? Acho que a palavra descobre-se, não se inventa, diz Mia Couto. Mia Couto não inventa nunca a partir do nada. O seu ponto de partida é sempre a língua portuguesa, que ele conhece muito bem. Vamos agora para Famigerado, que é um conto extraordinário do Guimarães Rosa. Né?
Bom, isso eu mostrei antes. Agora eu vou falar do famigerado. Famigerado é um conto de primeira história que trata da importância da palavra nas relações humanas. Tem alto valor metalinguístico ao esmiuçar o significado das palavras. Ganha destaque o questionamento do jagunço Damásio por ter sido chamado de famigerado. Ele achou que foi uma ofensa. Ele exige do homem letrado uma explicação. Vamos ao vídeo, por favor, que isso foi parar na TV com 2 grandes atores. Vós, Messê, agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é famigerado, famigerado, Falmigeraldo, família Geraldo. Detinha minha resposta. Famigerado? Sim, senhor. Famigerado. Famigerado. Famigerado? Só tinha de desentalar-me. Famigerado é... o homem que iria estrito o caroço. O verivérbio. Famigerado é inóxio. É célebre. Notório. Vós, Messê. Notável. Vós, Messê. Mal não vejo em minha grossaria no não entender. Mas me diga, é desaforado, é caçoável, é de renegar a fartância, nome de ofensa. Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras de outros usos. E o que é? Em fala de pobre. Sensacional. Em linguagem de um dia de semana. Dia de semana. Famigerado? Bem, é importante. Que merece louvor, respeito. Vós, Messê, garante pra paz das mães. Mão na escritura. Se certo, era para se empenhar, bárbaro. Do que o diabo, então, eu sincero disse. Olhe, eu, como o senhor me vê, com vantagens. O que eu queria uma hora destas era ser famigerado. Bem famigerado. O mais que pudesse. Bom, agora é extraordinário, né? Juca de Oliveira e Cacá de Carvalho, extraordinário. Agora vem um outro slide em que eu começo com um trecho aí de famigerado. Espiei os 3 outros seus cavalos entugidos até então mumumudos. Que palavra é essa? A repetição enfática da sílaba inicial de mudo superlativiza a mudez dos cavaleiros desprovidos de linguagem. São 3 sílabas, uma para cada cavaleiro, eram 3, estão mudos. Guimarães Rosa não segue o que a tradição gramatical apresenta no grau superlativo para adjetivo. O absoluto sintético, belíssimo, o analítico com advérbio, muito belo, bastante, extremamente assaz. Também existe o superlativo relativo, ele é o mais preparado de todos, se destaca um ser de um grupo ou menos preparado. Nosso mestre Bechara, aqui presente, observa que, na modalidade espontânea, mesmo na literatura, pode-se obter a manifestação afetiva do superlativo mediante a repetição do adjetivo. Aquela mulher é linda, linda, linda. Ou do advérbio, ela é muito, muito, muito linda. De minha parte, lembro que a cultura popular consagrou expressões como linda para chuchu, linda para Dedéu, a terceira eu não vou dizer porque eu sou um homem elegante, evidentemente, né? Eu sou um clássico da língua, né? Não posso falar isso na BL, né, Edila? Quanto ao aspecto semântico, o superlativo absoluto sintético, preparadíssimo, é mais enfático que o analítico, muito preparado. Pode-se buscar ainda efeitos expressivos com ésimo e R, muito comum na linguagem feminina. Ela está chiquésima, chiquérrima, ou, mais recentemente, acreditem, chiquerésima, né? Em suma, a língua portuguesa apresenta-nos
várias possibilidades. Guimarães Rosa tinha várias opções, né? Mudíssimos, muito mudos, extremamente mudos, mudos para dedéu. Preferiu, no entanto, o neologismo, mudo-mudos, né? Que sintetiza toda a descrição gramatical, né? Cabe destacar que mudo-mudos vem precedido de intugidos, calados. O verbo tugir entra na expressão sem tugir nem mugir. Ficar quieto, calado. Mudo-mudos constituem um caso de nonce-words. Essa palavra em inglês significa palavras que foram inventadas só para aquele fim, para aquele uso. Alguém já viu mudo-mudos em algum lugar? Não. Há um termo grego que é apax legomono, que significa apax, uma vez só em grego, legomono é aquilo que foi dito. Há vários exemplos dessas palavras, né, nonce-words, nas obras de Guimarães Rosa e Miyakoto, pelo fato de o neologismo literário ser de uso restrito. Olha que exemplo que eu trouxe para vocês. O mato, vozinha mansa, a, e, i, o, u, ava. Guimarães inventou o verbo a, e, i, o, u, ar. Botou a terminação, né? É outro caso de nonce-words. Outro slide, por favor. Vocês não vão acreditar nesse equiparado, hein? Um grupo de cavaleiros, um cavaleiro rente, equiparado, né? E depois eu vou comentar. Segundo Nilson Santana, equiparado é um dos neologismos ambíguos de Guimarães Rosa. A primeira leitura, antes do olhar rosiano, reconhece equiparado como particípio do verbo equiparar, igualar. Equiparado é igualado, pôr em paralelo. Com tal sentido, não apresenta valor neológico. Equiparar vem do latim equiparare, em que a base equi é também encontrada com o significado de igual, em equilátero, equidade. Também se pode pensar, afirma-nos Santana, em uma amálgama, uma mistura de equiparado com parado. Agora, atenção para a segunda leitura. Remete a outra etimologia do primeiro elemento de equiparado. Vem do substantivo latino equus, equi, que significa cavalo. E aparece no português em equino. Aparece no original latino na peça teatral Equus, de Peter Shaffer, encenada aqui em 1975, no Brasil. Voltando ao texto, um cavaleiro rente, frente à minha porta, equiparado exato, cabe-nos refletir sobre a provocação rosiana. Eu deixo com vocês. Equiparado significa igualado ou parado sobre o cavalo? Provocam-nos Guimarães Rosa. Definitivamente, Guimarães Rosa não é para principiantes, né? Bom, pode passar, por favor. Esse eu vou pular, só para vocês verem o cavaleiro equiparado. Estou reforçando a ideia que o radical é o radical de ecos, do latim cavalo. Tá? Vamos ao outro, por favor. Perequitava. Não existe dicionarizado o verbo perequitar, assim um verbo periquitar, cuja base é o substantivo periquito, com i, com o significado de andar com os pés para dentro, tal qual a ave. Da mesma família de palavras, emperequitar-se, enfeitar-se, daí surge, ele está todo emperequitado. De onde, então, Guimarães Rosa tirou o neologismo perequitar? Mais uma vez foi buscar a base latina equus, cavalo. Perequitar vem de per equitário, com o significado de andar a cavalo. Neologismos vocabulares são as palavras novas, não dicionarizadas, são um conceito clássico, isso não está na tela, não. Utilizadas nas linguagens midiáticas e literárias. Massalização da política. Perdoe-me por usar essa palavra, tá bom? Mas massalização não vem diretamente de massal, vem do verbo massalizar, né? Como argentinização não vem de Argentina, mas de argentinizar, né? Ele queria o velho verbo. Lembra o que ele falou no famigerado? Ele quer o stricto caroso. O velho vevere é verdade, verdadeiro em latim. Verbum é palavra, né? E a nossa mãe tinha pós-munições, diz Miyakoto. Ela não tinha pré-munições. São palavras novas. E os neologismos semânticos, atenção para isso, são novos significados para significantes já existentes na língua. Louis Gilbert, em La Créativité lexicale, essa obra só existe em francês,
eu traduzi e fiz uma adaptação aqui, apresenta 3 tipos de neologismo semântico. Teus olhos são 2 contas pequeninas do garoto. É uma metáfora. Primeiro caso é a linguagem figurada, a linguagem poética. Segundo caso é a mudança de classe. Vou homenagear Marcelo Sá Corrêa, que o exemplo é do pai dele, Vilas Boas Corrêa. Temos aqui um jornalista presidindo a academia e vai se lembrar o Merval. Né? João Batista Figueiredo se despediu pedindo ao povo que o esquecesse e deu uma banana para o povo. Aquilo foi editado, que ia ser muito forte, né? Mas Vilas Boas Corrêa não perdoou. Título da crônica dele, João, o inesquecível. Ele substantivou um adjetivo. É o segundo caso de neologia semântica. O primeiro é linguagem figurada, o segundo é mudança de classe. E o terceiro, quando a menina diz, vou deletar aquele garoto da minha vida, deletar é uma palavra que existe, mas ela está deslocada com valor sociológico, né? E o nosso Mia Couto usou esse exemplo belíssimo, apagado pelos risos das mulheres que vão peixando nas correntes. Olha que construção extraordinária. Peixar existe no dicionário, é fazer a piscicultura, mas peixando daqui são as mulheres peixando nas correntes. E outro exemplo dele, breves são os enquantos, nenhuns os encantos. Né? Então, ele está substantivando a conjunção enquanto. E agora os neologismos mia-coutianos, acho que temos, por favor, acelerando um pouco, porque o Cavalieri está me dando toque aqui do tempo, que é necessário. Então, o desremediado velho se desembrava. Vê se esse está aí avançando. Assim para cá. Está aí? Pode avançar. O desremediado velho, olha que construção extraordinária, né? E é melhor a gente se emborar. Mia Couto criou o verbo pronominal desembrar-se, bastante expressivo, tanto no aspecto formal. Não é comum criar verbos a partir de nomes dos meses de janeiro, fevereiro. Mas vejam só, o velho estava desremediado, vivia seus últimos anos. Em vez de falar de estava morrendo, muito doente, porque dezembro é o último mês do ano, gente. A construção é extraordinária, né? E a outra, emborar, para quem não sabe, a palavra embora veio de em boa hora. Ele foi embora, é a evolução de ele foi em boa hora. Por que não, então, emborar-se logo, né? Amálgama em Guimarães Rosa e Mia Couto. Amálgama é quando você funde uma palavra com a outra, parte de uma e parte de outra. Isso tem vários nomes. Nosso bestiário chama de amálgama, foi chamado de palavra valise, blend em inglês, que é mistura, né? Exemplos: delirido, infanticínio. Agora vai ficar como dever de casa, por favor, para vocês. Amálgama em Guimarães Rosa e Mia Couto. Pode avançar, por favor, João. Não vai dar tempo da gente ver, mas são maravilhosos, né? Olha aí, Paulo Rony, extraordinário Paulo Rony, né? O maior leitor de Guimarães Rosa é o Paulo Rony, né? Pode passar para o segundo, por favor. Fernanda Cavaco destaca o segundo. O Fernanda Cavaco é portuguesa, o livro se chama Brincriação Vocabular, é uma leitura de Mia Couto, né? Bom, agora vamos para o outro, que eu estou caminhando para o final. Coração-mente, por favor, João. Vejam só, coração-mente, o meu comentário. Guimarães Rosa inova ao fugir da matriz morfológica para a criação do advérbio derivado. Os advérbios podem ser primitivo, lá, aqui, ou derivado, rapidamente, bondosamente. Por que fica sempre no feminino? Por que não é bondosamente? Porque mens, mente, no latim, é feminino. Vocês se lembram de mens sana in corpore sana, mente sã. Por isso que é sempre o advérbio derivado com um adjetivo no feminino. Não é bondosamente, é bondosamente, né? Vejam o que Guimarães fez. Ele possuía o advérbio cordialmente, cordial adjetivo, e mente o sufixo. Ele botou um substantivo, né? Observe-se que cordial vem do substantivo latino cor cordi. Vocês se lembram daquela expressão saber a matéria de cor? É saber de coração, que era a sede do conhecimento em algum momento da nossa trajetória, né? Saber de cor. A cidade do Guimarães é Cordesburgo, a cidade do coração.
E o sobrenome dele é Guimarães, que é o nome de uma cidade que é o berço de Portugal, ao lado de Braga, uma belíssima cidade. Veja como está tudo imbricado aí, né? Guimarães Rosa não cria gratuitamente palavras novas. Seus achados linguísticos revelam um profundo domínio da gramática. Vejam o que ele disse para o tradutor alemão. Por que ele não usou cordialmente? Ele falou coração-mente, ficou mais concreto, direto, quente e imediato que cordialmente. É o próprio Guimarães que está definindo. Caminhando para o final, antesmente agora, por favor. Antesmente, repara, antes, mas mente, não tem adjetivo, né? E depois, antesmente preciso, que eu quero comentar. Você poderia ler antecipadamente necessito, mas preciso pode ser com precisão, com exatidão. Vocês vão lembrar de Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. Durante muito tempo, isso foi entendido como viver não é necessário ou não tem precisão. O que vocês acham que Guimarães fez? Né? Está me parecendo que não tem precisão. Se eu contar para vocês que Guimarães era leitor dos grandes portugueses, Eça de Queiroz, e pouca gente sabe que Guimarães Rosa usou também heterônimos, tal qual Fernando Pessoa. Valnice Nogueira Galvão, grande, né, estudiosa da literatura, disse isso. Seguinte, dá mais 5, tá? Dá mais 5. Maninel apareceu? Olha que interessante. O Ney Leandro de Castro afirma que o Manuel Cavalcante Proença considerou o neologismo esse termo, mas que está no dicionário como maninelo. Ocorreu a supressão da vogal final. É muito comum na língua, né? Amare, do latim, deu amar. E aqui na fala brasileira nós falamos assim, cantar, comemos o R. Vamos comer, vamos beber, comemos, chama-se apócope, esse fenômeno, supressão, né, desse R final. Então, olha só, por desconhecer o registro no dicionário, ele disse que era um neologismo, né? E aí o Ney Leandro de Castro chama a atenção para o seguinte, maninelo, pode significar efeminado ou afeminado. É uma das pistas que ele dá sobre Diadorim, isso é raríssimo, ele sinaliza, então. E cita Henriqueta Lisboa com uma expressão que eu acho belíssima sobre Diadorim. Aquele que só depois de morta foi mulher. Quem conhece o livro, conhece a peça de Bia Lessa, o filme de Bia Lessa, e agora temos de Guel Arraes também. Vejam como é que esses nossos autores continuam, né, atualíssimos e com ligações várias com as artes. E a última, para encerrar. E vem, por favor. E vem ele com gente de nuvem, gente. Né? E nós temos agora Drummond. Minhas filhas, boca presa, vosso pai vem chegando, nossa mãe dizei depressa, que vestido é esse? Esse é o caso do vestido, foi parar na televisão. Um daqueles momentos que a televisão tem um nível mais alto, quando parte da literatura, né? É o Alto da Compadecida, é assim que nós temos. Os Maias, o Primo Basílio. Bom, observem, de onde vem e vem? Todo mundo pensa que é neologismo, é uma palavra nova, né? Vejam no contexto do Drummond, vosso pai vem chegando, é o sujeito, vosso pai, de uma locução verbal, vem chegando à madrugada, né? Então, está no lugar do vem, mas como é que se explica? O Drummond e o Guimarães usaram essa palavra. Pode passar, por favor, outro slide, que eu vou explicar agora. Muita atenção, que é uma explicação sofisticada dada por Souza da Silveira, autor de fonética, sintática e de lições de português. É um autor que devia ser mais estudado nas faculdades de letras. O original era ele aí vem. Aí o aí passa para ai. Ele diz que é uma consequência da próclise. Vem é um monossílabo tônico. Aí é um hiato e vira o ditongo ai. Ele dá outro exemplo assim, Santo Pedro. San, sílaba tônica, to, átona, P, tônica, de Pedro. Aí caiu o to, Santo Pedro virou São Pedro, e depois o ditongo São Pedro. Observe que em Santo Agostinho não ocorre isso, porque a sílaba tônica está longe, né, de Agostinho. Bom, aí depois que o aí virou ai,
ocorreu um fenômeno chamado assimilação. A palavra leite vem de lacto, do latim. Lacto, vocês lembram de lactogênio, lactante. O C virou I. Lacte deu light. Aí o I assimila o A, transformando-o em E. Aí light vira leite. Então o ai vira ei. Aí vem outro fenômeno. Manteiga, a gente fala manteiga na linguagem informal, ninguém vai escrever isso. Ouro vira ouro, não é verdade? Então, Noel Rosa rimou em com que roupa? Com estopa, vocês estão lembrados, né? Com que roupa eu vou. E rimou também com sopa. Caetano Veloso rimou abaixo com acho, ladeira abaixo, acho, que a chuva ajuda a gente a se ver. Para ele rimar abaixo com A e X, com acho, com CH, é porque o AI foi reduzido a A. Vocês estão acompanhando. O AI virou AI, o AI virou EI, né? E agora o EI se reduziu a E. Manteiga vira manteiga e ouro vira ouro, né? Cheio do ouro, né? Ora, bolas, chegamos, então, a essa parte final. Ele vem quando ele junta. Eu fiz uma consulta em vários lugares, todo mundo dizia, só pode ser o verbo evir. Advir, advém, convir, convém, com acento, mas não existe verbo evir na língua portuguesa. A explicação é essa que eu dei aqui a vocês, né? Então, após a análise de neologismos tão criativos, podemos entender, com Ana Maria Machado, autora de Recado do Nome, também acadêmica, que o grande protagonista da obra de Guimarães Rosa não é Diadorim, não é Riobaldo, é a palavra. Estou voltando ao início, estabelecendo a coesão com Fernanda Montenegro, guardando a coerência aqui. É a palavra que é protagonista, é o amor à palavra. Tal comentário é extensivo à obra de Mia Couto também. Posso fechar? Os dois últimos, para fechar. Estou contando com a contribuição dele aqui, hein? Eu só queria lembrar que o Manuel Cavalcante Proença falou assim, Guimarães Rosa não inventou língua nenhuma, como ando dizendo, ele aproveitou as virtualidades da língua. Nas Trilhas do Sertão, um belíssimo livro do Cavalcante Proença. Está tudo à nossa disposição, para o uso que melhor nos aprouver, e que saibamos fazê-lo com engenho e arte. Agora eu estou citando Camões, né? Então, os Cadernos de Literatura, que é uma obra extraordinária, né, do Instituto Moreira Sá, de Literatura Brasileira, eu destaco aí do Guimarães, falando sobre linguagem. Pode-se conhecer facilmente o caráter de um homem pela... Essa não está aí, não? Tá. Já passou? Pela relação que ele mantém com o idioma. Essa é muito atual. Eu aprendi algumas línguas estrangeiras apenas para enriquecer a minha própria língua. Só Guimarães seria capaz disso. Você aprende para viajar, ele quer enriquecer o português. Sou precisamente o escritor que cultiva a ideia antiga, porém sempre moderna, de que o som e o sentido de uma palavra pertencem um ao outro. E agora, voltando ao início. Deus era a palavra, e a palavra estava com Deus. Este é um problema demasiado sério para ser largado nas mãos de uns poucos ignorantes com vontade de fazer experiências. Eu me lembro que, na homenagem a Fernanda Montenegro, semana passada, na Globo, ela começa assim, no princípio era o verbo. Quem assistiu ao programa há de se lembrar, né? Então, vocês sabem que não podem fazer perguntas, é um ritual da academia. O Cavalieri vai fazer um comentário. Então, a única oportunidade que vocês vão ter de soltar a voz vai ser agora, quando eu pedir a vocês. O último slide, por favor. Vocês podem soltar viva juntos comigo. Viva a palavra! Viva a gramática! Viva a língua portuguesa! Viva o português do Brasil! E viva a literatura! Obrigado, André. Essa maravilhosa conferência, tão rica em ideias, exemplos, tão agradável, né, ouvir. Eu fiz aqui algumas anotações rápidas, né,
tenho certeza que cada um de nós aqui teria muito a perguntar a você sobre isso. Aguarde aí, depois as intervenções. Né? Agora, só a título de comentário rápido, no caso, primeiro você citou o Paulo Ronay, né? E me ocorreu um fato interessante, ele escreveu um livro intitulado Como Aprendi o Português. Belíssimo, né? belíssimo. E ali ele mostra que aprendeu o português traduzindo poemas do português para o húngaro. Né? Sim. E uma das dificuldades que ele teve foi encontrar dicionários português-húngaro na universidade, que ninguém estudava português ali. E eu achei muito interessante, porque, no final das contas, se tornou um dos grandes especialistas em língua portuguesa, né? Evidentemente, depois que se transferiu para o Brasil. Bom, agora, aqui a respeito de algumas palavras que você citou, deixa aqui recuperar os meus óculos, porque... No tocante ao famigerado, me ocorreu um fato interessante de que o sentido das palavras, afinal de contas, é aquele que está no momento do texto. Sim. Né? E o que os interlocutores querem que ela signifique. Porque me ocorreu agora uma palavra que está muito na moda, que é resiliente. Sim. E cada texto que você ouve, o resiliente, ele tem um sentido enigmático. Né? Então, um diz o resiliente, o outro ouve, nenhum dos dois sabe o que significa e a vida segue. Então, é o caso do famigerado aí nesse diálogo. Né, É extraordinário. Aliás, dialeticamente, palavras que tudo significam, nada significam. Exatamente. E, no caso, bom, maridoteca, eu acho que os shoppings deveriam indicar onde fica, né? Porque a gente... Daqui a pouco a gente vai ter maridoteca gourmet. Ia ser tão útil, né? E, bom, queria dizer que o Nonada está no Volpe. Sim. Fazendo aqui uma propaganda né, do nosso vocabulário. Está dicionarizado. Portanto, está dicionário, está lá no Volpe. Agora, a Vente, não. E, no fim, por fim, eu faria umas perguntinhas a você. 2 perguntinhas. Sim. Infelizmente, não dispomos de muito tempo, né, para dialogar. Primeiro, no caso de coração-mente, em vez de cordialmente, né, que você citou como um neologismo, e você fala em concretude, né, que quis... O Guimarães. E a minha leitura talvez fosse de ele tentar recuperar o sentido etimológico do cordial. Sim. Você acha assim também? Acho também. Ele tinha muito diálogo com os tradutores. Né? Vocês sabem que ele era poliglota e aprendia várias línguas para enriquecer a própria língua portuguesa. Então, ele gostava de dar as pistas linguísticas para os tradutores. Nesse caso... porque ele não conseguiria recuperar a ideia de coração usando o cordial, porque já se perdeu na história da palavra. E, às vezes, ele discutia com o tradutor alemão, porque ele sabia alemão também. Ele sabia. Aí ele discutia se não seria a melhor alternativa né, em alemão. Embora esteja aí circulando no YouTube uma entrevista dele a um canal de TV alemão, em que ele não falou em alemão, os dois dialogam em português. Né? E, finalmente, você inicia estabelecendo um paralelo ou um confronto, né, entre domínio da gramática e potencial criativo. Né? Quer dizer, há quem diga que criatividade literária depende de saber gramatical, há quem defenda o oposto, que não há uma relação entre criatividade linguística e saber gramatical. E há uma terceira vertente que diz que sempre haverá um saber gramatical, quer dizer, um saber do sistema da língua na criatividade, só que muitos não têm, digamos, ciência desse saber, né? Quer dizer, é um saber inato que todos nós temos, mas que, em alguns, expressa-se na criatividade sem que o autor tenha a percepção desse fato. Como é que você vê essa versão? Existe o inato, né? E é o sentimento da língua também,
Mas, no caso desses grandes escritores que eu citei, e outros, como Graciliano, Fernando Pessoa, que, aliás, tem um livro chamado Língua Portuguesa, para quem não sabe, Fernando Pessoa, eu acho que eles têm um domínio extraordinário da gramática da língua. E eu sinto aqui na academia também, conversei isso com o Godofredo outro dia, que a academia tem uma tradição de encontro com as faculdades de letras. Vários aqui são escritores, né? A UFRJ está representada, a UERJ está representada, a UF está representada. Eu sempre penso que os grandes escritores eles têm um domínio, e aí eles partem para a expressividade e entra a questão de estilo. Por que eu fiz essa defesa aqui na BL? Porque a gramática andou apanhando muito nos últimos anos, né? Porque confundiram gramática com gramatiquice, como algo menor, certo e errado. E eu mostrei a vocês que os primeiros gramáticos gregos partiram de Platão e Aristóteles. Depois chegamos, evidentemente, a Varrão, né, no latim, chegamos a João de Barros, em Portugal, para essa gramática chegar até aqui. Então, sempre foi necessário para o escritor ter um domínio da gramática no sentido maior, da estrutura da língua, né, da sua morfologia, da sua sintaxe. Só que, de tanto apanhar, que eu não sinto isso entre literatura e língua, é importante registrar, o questionamento foi apenas de alguns linguistas, e não de todos, atacando, né, a gramática da língua portuguesa, vendo como algo menor. E eu divirjo completamente, por isso a minha defesa aqui com esse final, que é a apologia da palavra, da gramática, da língua e da literatura. André, mais uma vez, muito obrigado. Excelente. Aqui, esse certificado de sua participação, com o nosso sincero agradecimento, tá? E esperamos que você volte ainda bastantes vezes no ano que vem para falar sobre essa sua pesquisa maravilhosa na área da língua literária. Obrigado. Obrigado a todos pela presença. Ah, sim. Antes de sairmos, um aviso rápido. Na próxima quinta-feira, dia 24, teremos a palestra A Itália, de Cecília Meirelles, com a palestrante Anélia Pietrani, né, sob coordenação do acadêmico Godofredo de Oliveira Neto. E, na próxima terça-feira, a última conferência desse ciclo, intitulada O Modernismo, a Língua Literária e a Gramaticografia Brasileira no Século XX, uma conferência que será proferida pelo professor José Carlos de Azeredo. Tá? Um abraço a todos, até a próxima. Pô, eu que agradeço. Maravilhoso, muito bom. Não, está ótimo.